porque hoje nós temos aqui uma pessoa ousada. A cara dela. Essa palavra é ótima, né? Pode significar muitas coisas. Gente, hoje a proposta é ser diferenciada, tá? Mas é muito legal, porque eu não quero ficar falando muito, porque eu quero que ela explique, ela fale tudinho para vocês, como vai ser, mas é uma proposta assim, ó, que eu, pelo menos, achei o máximo, né? Achei o ideal para o final de ano, para encerrar os nossos crops, né? Tivemos pessoas maravilhosas aqui, né, Lu Varnovski? Ai, eu adoro falar esse nome porque eu acerto. É chique, né, Paulinha? É um nome chique. É chique, Nossa, né? tem uma amiga power. Poderosa. E tivemos pessoas aqui maravilhosas mesmo, fazendo os crop aqui durante o ano com a gente, né? Somos super agradecidas. E agora, para encerrar, a gente está com a Eni, que é uma pessoa incrível também, uma batalhadora aí, uma pessoa de raça mesmo, que vai lá e faz, né? Faz acontecer, né? E a proposta dela, eu acho que tem tudo a ver para o final de ano e início de ano também, né? Que a gente tem que começar, além da gente se preparar para o final de ano, a gente tem que se preparar para o início também, porque é tudo tão rápido, né? Sai das festas e já cai já no início do ano, né? Ainda mais esse ano, que é sábado e domingo, né? Verdade. Mais rápido ainda. E foi um ano assim de atropelos, né? Porque a gente estava totalmente parado, e aí de repente a gente já teve que começar na loucura de sair de casa, e né, quem trabalha fora, eu tenho o privilégio de trabalhar em casa, então para mim facilitou mais, assim, não tive tanta diferença, mas para quem teve que trabalhar fora, sair de casa, acho que foi um ano bem, bem complicado mesmo, voltar à rotina, né? Mas bora lá, né? Bora fazer um crop bem divertido, como sempre. Todo mundo sabe que os microfones ficam fechadinhos só por questões do barulho, ruído, assim, para gravação, né? Mas vocês podem falar, viu, dona Lourdes? A senhora pode falar, a senhora pode abrir seu microfone. Boa noite. Boa noite. Só que assim, né? Rubiane, Cida, Vive, que adora. A Fátima, não, a Fátima é da frente. Essa galera aí que adora, né? Bater um papinho lá no fundão e atirar papel. Ah, a Eni tem isso também, elas atiram papel na professora também. Ah, é? É. Que bom que você avisou, já vou me preparar aqui. Essa turminha aí, se prepare que eu vou. Ô, Rubiane, Eu gostava de fazer bagunça, mas atirar na professora o papel, eu não tive essa coragem, não. Com a caneta, o caninho da caneta. Não, eu nunca fiz isso, tá? Vamos deixar bem claro. Pintar a cadeira da professora com giz, quando senta, não percebe. A Fátima é a nossa aluna da Eu já coloquei, eu não, minha turma, porque não fui eu que fui lá e pus, não. Já colocou, vocês lembram aquela geleca? Da cadeira do professor, isso nós já fizemos, agora jogar papel não. Eu lembro dessa geleca. Então, Eni, é contigo, eu vou te botar aqui em primeiro plano aqui para que na gravação tua cara, carão, apareça bem, tá? Minha cara de bolacha. Meninas, muito legal estar aqui. Mas eu já vou começar pedindo desculpa, porque eu já amanheci com a garganta muito ruim. De manhã eu não estava nem falando. E agora de tarde começou essa tosse chata. Então eu estou aqui com pastilha, água, um monte de coisa do lado, mas não fiquem chateadas aí com esse tosse que talvez aconteça. Estou muito feliz. Obrigada, Paulinha, pelo convite. A gente conversou sobre várias coisas e vários temas. Não sei se a Paulinha comentou, eu sou encadernadora, entre muitas coisas que eu faço,
eu sou encadernadora e eu faço, hoje em dia eu faço muito mais restauro. Eu restauro livros, álbuns de fotografia, coisas do tipo. Então, é uma paixão que era algumas coisas, era uma atividade que eu fazia quando eu era adolescente, porque eu sempre gostei muito de ler, e eu remendava meus livros. E aí, depois que eu conheci o Scrap, eu descobri que fazer álbum de fotografia em Scrap demandavam estruturas, e aí eu comecei a me interessar pelas estruturas dos álbuns, né? E eu passei um caminho longo aí, fiz aula com a tia Lu, aprendi um monte de coisa com ela. Ela foi uma das minhas, ela nem sei se ela sabe, mas enfim, no mundo de encadernação existe toda uma cadeira dedicada ao estudo de livros feitos com dobraduras, e acho que um dos primeiros álbuns de fotografia que eu fiz na vida de scrap, no mundo scrap, foi com a Lu, e era um monte de dobradura, e eu olhava aquilo, eu falei assim, gente, desculpa, Lu, mas onde essa louca vai com tanto papel dobrado, e dobra de um lado, dobra do outro? E mal sabia eu que eu ia me apaixonar por aquilo, e quando eu cheguei a estudar encadernação de fato, eu descobri que existe uma cadeira literal, assim, existe um grupo de pessoas, de encadernadores mais antigos e mais contemporâneos, que eles se dedicam a construir livros a partir de dobraduras, dos mais variados tipos, estilos, formatos e tal. Então, foi por conta do Scrap, eu gosto muito do Scrap justamente por isso, porque foi o Scrap que me levou para essa outra paixão da vida, que é a encadernação. E dentro da encadernação, além do restauro, eu descobri que eu amava a história do Junk Journal, e que também passa pela tia Lu. Essa tia Lu é famosa. Porque eu nunca fui muito... Eu gosto de scrap, gente, mas eu nunca fui muito daquelas arrumadinhas, aquele scrap, né, sabe? Tudo simétrico, tudo combina. Eu acho lindo. E admiro quem faz, né? Mas o dia que a gente sentou para fazer um Junk Journal e a Lu misturou um bando de papel que não tinha nada a ver com nada, eu falei, é minha vida isso, descobri o que eu gosto de fazer. E aí eu fui juntando as coisas dentro desse meu novo ofício de encadernação. Então, eu trouxe algumas coisas para vocês verem, porque não vai dar tempo da gente construir nada, e eu nem vou me atrever, né? Com a Luciana no call, imagina eu aqui construindo Junk Journal. Então, ó, esse é um caderninho também no estilo de Junk, e que eu fiz com envelope e guardanapo de papel, né? Não sei se dá para ver. E aí, dentro, eu fui misturando vários estilos de papéis e colagens, dobraduras e tal. Não dá muito por conta da luz. Não, mas tá legal. Mas, aonde isso conecta com hoje, né? A minha formação é economia, e eu trabalho na área administrativa e trabalho em consultoria há muitos anos. E eu comecei... Uma outra coisa que eu sempre fiz foi planejamento. E uma das coisas que eu via nas minhas amigas é que quando a gente fala de vamos planejar o nosso ano, vamos planejar a nossa vida, vamos fazer pensar no futuro, para quem não está no dia a dia do mundo corporativo, ou mesmo quem está no mundo corporativo, você fala assim, planejamento, a palavra já é chata, né? Então, assim, meu, que porre é esse? Eu vou ter que sentar para planejar minha vida. E eu acho que já começa a nossa tristeza e a nossa falta de vontade de fazer a partir da palavra planejamento, porque a gente sempre associa com algo muito complexo, com algo que as empresas fazem todo final de ano, e você vê aquele grupo de executivos trabalhando um mês no planejamento da empresa, e você fala, meu, como é que eu vou fazer isso para a minha vida? E a gente acaba não fazendo nenhum planejamento, porque a gente meio que associa que aquilo tem que ser difícil. E eu comecei a tentar achar formas de ajudar a minha família, os meus amigos, a planejarem para tentar, pelo menos, atingir uma ou duas metas no ano seguinte, porque a gente faz aquela listinha no final do ano, e dezembro é o mês das listinhas, tipo, o que eu quero fazer para o próximo ano? E a gente acaba não tirando essas listinhas do papel. Eu não sei como é vocês conseguem executar todas as listinhas que vocês fazem?
Me contem aí para não ser um monólogo. As listinhas são imensas, né? Mas ela chega no final do ano inteira com tudo feito? Ou, tipo, Então, no meio do ano vocês já jogaram ela fora? Alguém pode responder essa pergunta? Eu desisti, Ani. Eu planejo, tá? Eu planejo, né? Tenho até, né? Tem assim, tem no caderno, eu escrevo aquilo do mês, no máximo. Mas, assim, dizer que eu vou fazer uma lista anual, né? Com aqueles itens, isso eu desisti. Então, a gente vai no mês. O que temos que fazer no mês? Tem que ir no dentista, tem que ir não sei o quê. Então, você planeja aquele mês. Aí, quando o mês está acabando, vamos ver o que nós vamos fazer o mês que vem. Eu fiquei por aí, né? Agora não sei as minhas colegas presentes. A Alice está sorrindo com uma carinha de nem sei do que vocês estão falando. Tipo, me tire desta. Não, como eu mexo com escola, eu tenho que fazer o tal do planejamento, né? Agora, se ele vai se cumprir, aí é outro problema. Mas eu estou entrando numa outra fase, que eu quero riscar a palavra planejamento de minha vida. Muito bom. Eu estou aqui pensando e rindo. Minha nova vida que eu vou ter de agora para frente. Mas é legal porque pode planejar coisas mais bacanas, né? Aquela viagem. E essas meninas aí, elas sabem o que é meu planejamento, é porque eu sou nova para você. Muito bom. Mas elas sabem. Anne, acho que você ia falar alguma coisa e eu te cortei. Não, tranquilo. Eu falei que tem algumas coisas, sim, mas cumprir a lista toda de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Uma coisa que entra no meio, né? Não adianta. Aí, como era meio chato, o que acontece? Eu comecei a juntar Junk Journal, dá para ver? Com o meu planejamento. Essa aqui é a minha agenda do dia a dia. Tá vendo? Então, para deixar minha vida mais feliz, eu ia pegando uma ou outra técnica que a tia Lu ensinava lá no clube do Junk Journal e ia aplicando nas minhas agendas. E no meio do caminho, entre uma folha e outra, eu, de fato, trabalhava coisas que estavam planejadas naquele mês, naquele dia ou naquela semana. Então, isso me deixava um pouco mais feliz, assim, né? De olhar minha agenda e ver que eu estava cumprindo minhas metas e, ao mesmo tempo, ela estava bonitinha ali dentro e olhando para a arte do jeito como eu gosto que aconteça. Eu acho que uma das dificuldades da gente pensar em planejamento, além dessa coisa do o que eu preciso planejar ou quantas coisas eu tenho que planejar, é a gente conseguir definir, no final do ano, por exemplo, quais são as nossas prioridades. O que de fato eu quero fazer no próximo ano e por que eu quero fazer essas coisas no próximo ano. Paulinha, você pediu para as meninas terem lá uma folha de papel e um lápis? Sim, coloquei nos grupos. Beleza. Então, a gente vai fazer um exercício juntas. E eu queria que vocês pegassem essa folha de papel que vocês têm aí. Se for uma folha tipo sulfite, eu vou sugerir de vocês dividirem em 3. Dobrem em 3 partes. Se for uma folha pequena, então aí, tomara que vocês tenham 3 folhas, ou, se não, vai ter que escrever menorzinho aí em cada página. Todo mundo com papel? Sim. Beleza. Você fala comprar assim, em 3, Eni? Isso. Pode fazer assim. E aí? O primeiro desafio é conseguir dobrar esse negócio, né? Não precisa ser perfeito, não. É só. Se você não quiser dobrar, pode passar, dividir com um traço aí, em 3 partes da sua folha. Como não precisa ser perfeito? Não. Você acha que uma mulher que gosta de Junk Journal vai falar para você fazer um risco perfeito agora? Não. E aí, eu vou desafiar vocês a responder 3 perguntas. Mas responder essas 3 perguntas lembrando ou pensando em alguma coisa ou algumas coisas que vocês
têm o objetivo de fazer ou gostariam de fazer no ano de 2023. Então, pense aí, o que eu gostaria de fazer em 2023? Não precisa se preocupar, porque vocês não vão mostrar isso, tá? A não sei que depois alguém queira compartilhar a impressão, mas não se preocupem. Dá um minutinho aí para vocês pensarem qual que seria o sonho para o próximo ano. Uma vez pensado o sonho do próximo ano, queria que vocês listassem na primeira coluna as coisas que vocês estão fazendo hoje, ou que vocês imaginam que vocês vão começar o ano de 2023 fazendo. Atividades que vocês fazem no dia a dia, que vocês consideram importante. Repete, Eni, atividade do dia a dia, só escrever? Só escrever. Escolhe umas 3 coisas aí que você costuma fazer no seu dia a dia. Desculpa, Eni, minha mãe falou exatamente na hora que você estava explicando. Pense em algumas atividades que você se dedica hoje. Coisas que normalmente você faz. E que vai chegar janeiro, né? A gente está falando do ano de 2023, então são coisas que vai chegar ali em janeiro e você fala, é bem provável que eu vou continuar fazendo essas 3, 4 coisas que eu listei aqui. Foi? Agora, na segunda coluna, você vai, de novo, pensar em mais umas 3 ou 4 coisas que você acredita que você deveria estar fazendo hoje, ou nessa semana, ou no começo de janeiro. Então, a gente já escreveu o que a gente faz, o que a gente deveria. E agora, na última coluna, eu quero que vocês coloquem umas 3 ou 4 coisas, que são as coisas que você gostaria de fazer, de se dedicar. O que você gostaria de verdade de estar fazendo hoje, nos próximos dias, o que você gostaria de verdade de estar fazendo em janeiro.
A Fátima tá séria. Mas ela já fez, ela já fez. Ela já fez, mas ela tá ali, tipo, com uma Ela é carinha de eu deixo só isso ou eu ponho mais coisa. Ela é dedicada mesmo. As outras também são, vocês todas moram no meu coração. Mas você sabe que a Fátima é de flash. É que ela foi muito rápida, por isso que eu vi o rostinho dela. E ela é mesmo, viu, Aninha? É. Bom, e aí, conseguimos? Conseguimos. Agora vamos começar a refletir sobre essas coisas. No geral, independente de qual coluna, quantas das atividades que vocês colocaram aí, de alguma forma, se conecta com aquele sonho que vocês projetaram para o próximo ano? Você quer saber? Nenhum. Se você quiser contar, quase todas. Tudo. O meu tudo. O meu tudo, porque eu só penso naquilo. Ai, que delícia! Eu sei o que é viajar no seu... no seu... esqueci o nome do carro, Alice. Motorhome. Requer, de fato, um planejamento, Alice. Viajar de motorhome, muito bacana. A dificuldade está só em arrumar os papéis, as coisas, as colas, as tesouras, a treinada que tem que... fazer caber tudo isso, haja vai ter que caber nesse motorhome. Então, meninas, quando a gente... Que bacana que para algumas de vocês coincidiu, mas quando a gente começa a fazer esse exercício, muitas das vezes a gente percebe que aquilo que a gente deseja fazer num futuro próximo, ou talvez um pouco mais distante, mas não tão longínquo, nem sempre ele está conectado com as coisas nas quais nós estamos nos comprometendo a partir de hoje. E aí, quando a gente entende que isso não está interligado, a gente precisa se questionar, ou se auto-questionar sobre as coisas que estão acontecendo à nossa volta no dia a dia. Tudo bem aí, Lu? Então, por exemplo, as coisas que eu coloquei na minha coluninha de o que eu estou fazendo hoje são coisas realmente prioritárias? São coisas que só eu posso fazer na minha vida, porque se eu não fizer, eu não tenho dinheiro para pagar as contas, eu não tenho dinheiro para comer, impacta na minha saúde. Será que nada que existe nessa lista eu posso compartilhar com outra pessoa? Eu não posso transferir, talvez, uma ou outra responsabilidade para alguém da minha família, para um amigo, ou mesmo tirar da minha lista? Será que eu estou mesmo fazendo as coisas porque elas são necessárias? Ou porque eu me acostumei, eu me habituei a fazer isso toda semana? Talvez todo dia, ou a cada 2 dias, eu incluí uma atividade ali na minha rotina que me consome talvez meia hora, me consome talvez 1 hora de todo o meu dia, me consome, sei lá, 2 horas da minha semana. Mas será que essa atividade é algo que eu realmente preciso fazer? Quando eu olho as coisas que eu gostaria de fazer, a pergunta é: por que eu não faço essas coisas hoje? Simplesmente porque eu acho que eu não posso, eu não sei, eu preciso talvez buscar recursos para... E aí não estou nem falando só de recursos financeiros, né, recursos materiais, mas às vezes o recurso é outra situação, às vezes eu gostaria de aprender algo novo, e está ali na minha listinha do gostaria de fazer. E só o fato de estar no gostaria, eu preciso começar a pensar em o quanto eu gostaria de fazer, o quanto eu quero abrir espaço nas minhas atividades de hoje para começar a fazer essas coisas.
nem sempre a gente, mesmo com toda a nossa experiência de vida, né, os nossos trabalhos, o nosso dia a dia profissional, e com toda a vivência que a gente tem, nem sempre a gente para pensar dessa forma com relação às nossas próprias coisas. A gente estrutura, a gente tem uma tendência grande de organizar a vida da nossa família, organizar o nosso trabalho, organizar a questão com os nossos filhos, mas alguns dos nossos desejos, alguns dos nossos anseios, a gente deixa sempre na terceira coluna, que é eu gostaria de fazer em algum momento. Essa turma foi bacana, porque geralmente a coluna do gostaria é a que tende a se conectar com um objetivo maior. Mas eu já peguei turma também onde nem isso estava conectado. E aí você fala, tá, mas você tem certeza que você gostaria de fazer? Ou você acha que você gostaria de fazer? Porque no fundo, o seu desejo é outro. Quer ver um exemplo? Já vi pessoas que colocaram assim, eu quero viajar para a Europa, vou para a Itália, eu vou fazer um tour. E nem na coluna do gostaria, ela colocou coisas do tipo checar passaporte, começar a reservar passagens, olhar logística, olhar hotel, checar minhas malas. Então, você gostaria, mas você quer ir para a Itália, mas você ainda não entendeu nem as etapas para atingir o seu sonho de ir até a Itália. Então, quando a gente começa a colocar essas nossas ideias no papel e tentar conectar o que a gente deseja com aquilo que a gente faz hoje em dia, talvez a ideia é que comece a ficar um pouco mais fácil, porque a gente coloca uma meta no futuro e a gente começa a pensar como se fosse de trás para frente. Para eu estar na Itália em dezembro de 2023, o que tem que acontecer durante todo o ano de 23 para que eu alcance essa meta? Quando eu tenho que começar a olhar as passagens? Quando eu tenho que começar a guardar dinheiro? O dinheiro que eu já tenho na conta é suficiente? Será que eu preciso começar a guardar dinheiro já no mês de dezembro de 22? Né? E aí você vai colocando essas coisas numa linha do tempo, conforme o seu entendimento de quando elas têm que acontecer. Né? E, às vezes, a gente até entende que aquele nosso objetivo, do ponto de vista de tempo, ele não é factível, porque pode ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho que eu preciso de mais tempo para resolver. Tudo bem até aqui? Alguém quer comentar ou compartilhar alguma coisa? Faz todo sentido. Porque a gente não para pensar nisso, né? A gente só para pensar assim, no que eu quero, no que eu desejo. Mas, né, no meio aí, o que eu vou precisar para que aquilo aconteça? Não é? De fora. Fica fora, então. Aí, eu não sei se vocês já ouviram falar de bullet journal. Provavelmente sim, porque o pessoal, as meninas do Scrap gostam de falar de bullet journal. Tem a turma do Junk Journal e tem a turma do bullet journal. Vamos fazer o bullet journal da viagem, vamos fazer o bullet journal do evento. E aí a gente sai lá decorando todas as páginas e colando fotos, o que, gente, eu acho sensacional. Né? Afinal de contas, somos todas scrappers e a gente gosta disso mesmo, de colar foto, a gente gosta de pôr flor e assim por diante. Mas o interessante é que o Bullet Journal, na verdade, ele é um método de planejamento pessoal. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas tinha um carinha, o cara que inventou o Bullet Journal, ele era um cara, segundo ele mesmo, muito disperso. E ele falava, eu não consigo me entender com os modelos tradicionais de planejamento. E toda vez que eu tento usar uma ferramenta, um aplicativo ou esses modelos, eu acabo me perdendo, né? Não consigo chegar num resultado. E aí ele criou para ele mesmo uma forma de registrar informação, baseada em 4 pontos, que é o que qualquer planejamento tem. Mas eu acho que a sacada do Bullet Journal em si é que ele, resumindo muito, ele disse o seguinte: a forma de registrar o quê, o porquê, o para quê
e principalmente quando você quer que essas 3 coisas aconteçam, ela precisa fazer sentido individualmente para cada uma de nós. Então, se a gente vai usar um caderno pautado e vai separar a cada 20 páginas um assunto, se a gente vai usar uma agenda, se a gente vai usar um planner, lógico que tem algumas questões aí que a gente até pode detalhar sobre a função da agenda e a função do planner, porque é um pouco diferente, mas o ponto aqui que eu quero destacar é, não importa tanto o meio, ou seja, que tipo de caderno, que tipo de agenda, que tipo de planner você vai usar, desde que você consiga registrar essas 4 informações de uma maneira que faça sentido para você. Então, a primeira regra de um planejamento criativo é você decidir o que você deseja. Então, o que eu quero alcançar em um mês? Né? Por que eu quero essa meta? Né? Eu quero ir para a Itália, mas por que eu quero ir para a Itália? Podia ser para qualquer outro lugar. Porque eu vou celebrar, sei lá, X tempo de casamento, porque a gente fez a lua de mel lá. Porque eu amo as paisagens dos cafés italianos que eu vejo nos filmes. Sei lá, não importa, eu tenho que ter um porquê. É aquilo que me motiva a chegar naquela meta. Né? Eu tenho que emagrecer. Por que eu tenho que emagrecer? Nem que seja porque eu fui no médico semana passada e o pessoal virou assim, cara, ou você perde 30 quilos ou a situação vai ficar crítica. Não importa, eu tenho que ter um motivador para aquele meu porquê. Depois para quê? Né? A minha motivação da história de fazer regime, de perder peso, por uma questão de saúde. E para quê? Porque eu quero ficar bem, eu quero ficar esteticamente mais interessante, eu quero ter uma saúde melhor e assim por diante. Eu quero ir para a Itália, para quê? Porque eu vou celebrar um evento importante na minha vida e eu quero fotografar muitas paisagens porque eu vou fazer vários álbuns de fotografia. Eu estou planejando e organizando o meu motorhome e agora o meu objetivo é ter uma gavetinha lá de scrap. Então, para que eu estou planejando todo o espaço? Porque eu quero 3 gavetas para pôr scrap. É isso, Alice? Então, são essas 3 coisas que precisam se conectar. E aí, eu tenho um eixo que talvez seja o mais importante de todos eles, que é quando eu quero tudo isso. Então, o quando eu penso em 2 questões. A primeira é o momento final, é quando eu preciso alcançar a meta. Qual é o tempo que eu quero ter a viagem? Qual é o momento que o meu motorhome tem que estar 100% pronto? Tipo, não pode ser, por exemplo, nas estações de chuva, se o meu objetivo é começar pelo Nordeste. Melhor começar pelo sol, né? E não pela chuva. Então, a gente tem que ir pensando nesse momento do quando final. E aí, de lá para cá, eu venho pensando no quando cada subetapa precisa acontecer. Então, quando eu preciso estar com a estrutura do motorhome toda pronta, quando eu preciso ter as 3 gavetinhas para guardar os meus scraps prontos, porque eu quero colocar cada coisa no lugar certo, quando a dona Eni vai para a academia, quando é que ela tem que começar a treinar, quando é que ela vai na Nutri, e aí eu vou dividindo essas coisas na linha do tempo, para conseguir fazer. E quando eu divido na linha do tempo, vem outra informação que eu consigo mensurar. A Lu, acho que foi a Lu que falou, deu um exemplo, e eu falei, às vezes a gente precisa de recursos. Não, na verdade não foi a Lu, foi a Alice mesmo. Eu falei, a gente precisa de recursos extras. Quando a gente dilui essas submetas na linha do tempo, é mais fácil a gente entender aonde a gente precisa de ajuda. Então, oi? Rubiane, você falou alguma coisa? Desculpa, abriu sem querer. Tudo bem. E aí eu vou descobrindo aonde eu preciso buscar recurso, quer seja recurso financeiro, pessoas. De repente, eu vou... para eu preencher as 3 gavetinhas lá de produto de scrap, a Alice está pensando, bom, tudo que eu tenho em casa já resolve, ou eu vou ter que sair procurando alguns equipamentos tamanho mini para caber na gaveta. Então, isso é um recurso diferente que ela tem que buscar apoio em outro lugar. Ela vai ter que buscar lojas especializadas em scrap que tenham
algumas coisas menores, ou às vezes nem é em scrap, né? Lojas talvez de material para escritório, deixa eu achar algumas coisas menores, potes menores, tesouras menores e assim por diante. Ah, não, na verdade, a Paulinha está planejando um outro treinamento de scrap com várias etapas, com coisas diferentes, com estruturas diferentes de álbum, e aí ela tem que começar a pensar, ela dá conta de dar todas as aulas sozinha? Ou talvez para um ou outro mês ela vai chamar alguém, ela vai chamar a Lu para fazer o Junk Journal, ela vai chamar outros professores com os quais ela gosta de trabalhar, cada um para trazer uma técnica diferente. Então, a gente precisa olhar tudo isso antes para entender aonde nós vamos buscar recursos. Né? Se só buscar as pessoas é suficiente, se buscar essas pessoas e precisar pagar essas pessoas é necessário, se eu preciso mudar o meu estilo de vida para um determinado momento, mudar de região geograficamente. Então, à medida que eu vou avançando com essas perguntas, eu vou chegando mais perto de conseguir realizar uma meta intermediária e alcançar, de fato, o meu sonho. Perguntas que a gente pode ir fazendo no meio do caminho, né? O que eu preciso, o que precisa acontecer para que eu tenha a certeza que eu estou perto de alcançar o meu objetivo? Às vezes, a gente não se dá conta de que a gente está patinando, né? A gente está fazendo muitas coisas, porque a gente acha que a gente está em prol do nosso objetivo, mas a gente não para mensurar se a gente está perto ou se a gente continua longe daquele objetivo. Então, é importante a gente parar e pensar o que precisa acontecer no meio do caminho para eu ter certeza que aquilo vai dar certo. Então, a Paulinha me convidou para estar aqui hoje. A gente falou sei lá quantos meses lá atrás, não foi, Paulinha? Foi. E aí, em algum momento, eu vou fingir que foi assim, tá? Em algum momento, a Paulinha lembrou assim, putz, tenho que falar com a Eni, né? Agora, e se essa lembrança tivesse acontecido no momento errado? Ela provavelmente ia perder a agenda da pessoa que ela convidou. Então, o que a gente precisa ir controlando no meio do caminho para garantir que a nossa atividade funcione? Né? Então, provavelmente, em algum momento, a Alice ela já mediu ali, ela já definiu a quantidade de material que ela quer levar, ela já, de alguma forma, imaginou ou literalmente mediu, usou caixas, não sei, para chegar à conclusão de que ela precisa de 3 gavetas. Então, ela está olhando para o motorhome e ela está lá esperando a construção das 3 gavetas. Então, vamos imaginar que ela vai viajar em julho. Quando chegar maio, ela vai encostar no motorhome e vai dizer: esse é um plano com seu marido, Alice? Não sei. Vou viajar em janeiro. Em janeiro. Então, daqui 5 dias, ela vai chegar para a pessoa que vai com ela assim: e aí, cadê minhas gavetas? E ela assim: eu vi as 3 gavetas, tá ok. Já então, já estão no lugarzinho delas. Tá vendo? Então, de tempos em tempos, é importante a gente checar se a gente está perto ou se a gente está distante da nossa meta, né? Porque se a gente checa isso antes, com antecedência, a gente consegue corrigir a rota. Se a gente não checa, é bem provável que a gente chegue mais perto daquilo e a gente pode se frustrar, porque talvez não dê tempo de acertar um ou outro detalhe. Tem alguma coisa que está me impedindo de fazer aquilo que eu quero fazer? E aí o impedir pode ser muitas coisas. O impedir pode ser algo, de fato, físico, né? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho espaço, eu não tenho saúde no momento. Agora, também pode ser algo que a gente costuma chamar no coaching de crenças limitantes. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, e em algum momento, por algum motivo, você fala: putz, eu nunca consigo fazer essas coisas, eu acho que isso não vai dar certo. Vamos imaginar que a Alice não tivesse nenhum amigo, nenhum histórico, nenhuma reportagem, nada de pessoas que viajaram de motorhome e fizeram scrap. Em algum momento ela podia dizer: gente, ela ia chegar aqui no nosso grupo e dizer: gente, eu estou feliz porque eu vou viajar e tal, mas eu não sei se vai dar certo.
porque eu nunca vi ninguém fazer isso, tipo, eu nunca fiz, será que eu vou conseguir fazer? Então, de tempos em tempos, é bom a gente checar como é que a gente está caminhando para o nosso alvo e identificar se tem alguma coisa no meio do caminho que está nos atrapalhando a chegar até aquele lugar. Né? Então, talvez tão importante quanto mensurar é perceber o que nos atrapalha e por que nos atrapalha. Por que a gente está dando espaço para isso? Será que a gente devia mesmo dar espaço para isso? Será que a gente precisa de ajuda de alguém, né, para colocar essa situação no eixo, para resolver isso de uma outra maneira e assim por diante? Gente, eu vi aqui que a minha bateria está acabando. Eu vou precisar só correr para pegar o cabo aqui e conectar no meu computador. Só um instante. Tá. Nossa, que aula, hein? É aí que a gente vê, né, como que é importante essa questão da checagem e tal, que muitas vezes você acaba esquecendo, né, no planejamento. Verdade. A gente não faz, né? Na real, a gente não faz. Ou a gente faz e não olha, né? Que é essa ideia do, como é que chama? Journal? Bullet Journal? Bullet Journal. Bullet Journal? Eu sou péssima. Bullet, Bullet. Voltei. Você estava falando do Bullet Journal? Ele é interessante porque o método ele traz isso também, de que de tempos em tempos a gente tem que checar o que a gente alcançou no planejamento. Uhum. Então, falando um pouquinho dele, o que acontece? Ele cria sessões. Então, a primeira parte dele é o que é que eu quero controlar e como eu quero controlar. Né? Então, eu já sei o que e para quê, e aí eu começo a criar alguns sinais para dizer isso está no tempo certo, isso não está no tempo certo, isso eu preciso rever no futuro. E ele cria um outro grupo de coisas que são coisas que acontecem rotineiramente, mas que não me demandam esforço. Então, isso ele tira do controle do dia a dia. E ele cria como se fosse um capítulo no final do livro dele, no final do caderno que ele escolheu para escrever, dizendo o seguinte: no mês de janeiro eu tenho esse aniversário, às segundas-feiras eu compro comida para o meu pet, às quartas-feiras eu vou na feira, aos sábados eu vou no supermercado. Estou dando exemplos aleatórios. Uhum. Essas 3 coisas, na visão dele, são coisas que ele já faz automaticamente. Então, ele não precisa considerar aquilo no planejamento do dia a dia. Ele põe numa seção no final do caderno, no final da agenda, e ele só vai checando. Hoje é segunda-feira, o que eu tenho que fazer na segunda-feira? E ele vai lá dar um tique. Sabe aquele pedaço que a gente vê nas aulas de Scrap, em alguns vídeos, que a gente pega o nosso caderno e a gente cria um calendário super fofo, cada um escolhe o número do jeito que quer colocar, põe fitas. Então, é esse o momento da metodologia que ele diz assim, essas coisas acontecem nesses dias frequentemente. Então, ele... São rotinas, né, Anny? Oi? São rotinas já estabelecidas. Boa, Anny, exatamente, são rotinas. Então, ele parte do princípio de que tudo que é rotina, para mim, eu posso tirar do meu controle do dia a dia, porque eu não tenho esforço para pensar naquilo. E aí eu guardo o meu planejamento, o meu controle do dia a dia para coisas que eu preciso resolver e que eu preciso fazer e que são relativamente novas, ou coisas nas quais eu preciso me dedicar para alcançar um objetivo novo. Então, é como se ele estivesse falando o seguinte, deixa eu tirar da frente aquilo eu não preciso gastar energia com aquilo que eu já faço naturalmente. Então, eu tiro isso da minha frente, eu tiro isso das minhas páginas primárias da minha agenda, do meu caderno, eu deixo isso para o fim. E aí, no começo, eu vou controlando e fazendo checagens de coisas novas, de coisas que eu quero construir num curto espaço de tempo ou num médio espaço de tempo. E aí eu defino períodos. Então, vou imaginar que eu vou fazer um checklist todo dia à noite. Então, eu criei ali as minhas atividades e tal,
E no final do dia eu olho aquilo e falo, bom, eu consegui cumprir as minhas metas de hoje ou não? Quando você cumpriu a meta, você está super tranquila, vou para o dia seguinte. Vamos imaginar que você chegou no final do dia e você disse, eu não fiz 2 das minhas metas de hoje. Aí, o que você vai fazer? Você não vai literalmente empurrar para o dia seguinte. Você vai olhar o seu dia seguinte e vai identificar, bom, essas 2 metas, elas realmente cabem nesse dia? São metas prioritárias? Ou são coisas que, na verdade, se eu fizer no final do dia seguinte, ou se eu fizer 2 dias depois, não vai interferir no resultado. Então, quando eu tenho essa clareza, eu consigo reorganizar o meu dia ou o meu próximo período com menos tensão. Porque sabe aquela coisa da gente termina o dia com uma lista de tarefas para fazer, e aí você já acorda o dia seguinte... vocês provavelmente não, porque vocês são mulheres organizadas, né? Modernas, mas eu, por muito tempo, eu era neurótica, que eu chegava de manhã e falava, gente, eu tenho mais, sei lá, X coisas que eu não dei conta para fazer ontem, e deixa eu correr, porque meu dia tem que dar conta das 10 de hoje, mais as 5 de ontem. E aquilo ia me gerando um estresse, porque óbvio que eu chegava no final do dia e eu não tinha dado conta. Porque eu já tinha 10 tarefas para fazer naquele dia. Então, não era simplesmente absorver mais 5. Então, o método ele me ajudou um tempo atrás a entender isso também, de que o que sobrou, por que sobrou? Eram mesmo coisas que eu tinha que fazer ou eu absorvi ali porque alguém me disse que eu tinha que fazer, ou porque eu simplesmente assumi que eu tinha que fazer e nem pensei sobre aquilo, né? Tá bom, eu não fiz, e ela tem que acontecer amanhã, ou eu posso reorganizar essa minha agenda, ou eu posso transferir isso para outra pessoa, para quem tem a possibilidade de ter. Muitas de nós nem temos, né? Então, mas a gente, ao menos, tenta olhar para o nosso próximo período com um pouco mais de carinho com a gente mesmo, sabe? De olhar, bom, eu preciso fazer isso agora, qual é o impacto se eu não fizer isso agora? Uma outra coisa que o método em si nos faz pensar é quanto tempo eu, de fato, preciso para fazer cada tarefa. Porque uma coisa muito comum é que a gente diz assim, eu vou ali no mercado rápido. Os exemplos são sempre comigo, meninas. Tipo assim, não, em meia hora eu vou no mercado, deixo as compras no meu pai, porque né, agora eu estou naquela fase de cuidar dos pais, deixo as compras do meu pai, volto para casa e deu super certo. Fechei meu almoço de 1h30 e tranquilo, volto e começo a trabalhar. Só que eu esqueci que meu pai não é meu vizinho. Então, eu vou gastar... Se o trânsito estiver livre, eu vou gastar pelo menos 20 minutos, né, para chegar no meu pai, mais 20 minutos para voltar para minha casa. Será que eu vou mesmo conseguir fazer o mercado em 30? Não vai ter fila... Percebe? Então, Rubi, eu não sei se você está falando com a gente ou se está falando aí. Não, Ine, eu estou respondendo aqui minha mãe e meu irmão que estão no telefone. Não, tá bom, desculpa. É que você olhou para a câmera e eu assim, acho que... Aqui, você falando isso, aqui eu sou 1001 coisas ao mesmo tempo. E eu não consigo desligar 360. E eu estou prestando atenção aqui e na conversa ali, que é da minha mãe com meu irmão. Eita! Tá vendo? Outra coisa que nós mulheres queremos fazer, 1001 atividades o tempo inteiro, conexão a 1000 por hora todo o tempo. Mas isso é uma coisa importante também, retomando aqui, meninas, de quanto tempo de fato a gente precisa para fazer cada tarefa. Muitas vezes o nosso estresse ele também vem disso, porque a gente imagina que a gente dá conta de fazer algumas coisas em um tempo muito menor do que o tempo real que aquela coisa precisa. E aí, quando a gente percebe que a gente não vai dar conta, a gente começa a acelerar. E aí a aceleração traz ansiedade. Se a gente conseguir fazer tudo que a gente tinha para fazer, a gente fala, ok, cheguei no fim do dia exausta, mas eu consegui. Mas se a gente não conseguir fazer, e a maior parte das vezes a gente não consegue, a gente chega no fim do dia exausta, mais ansiosa e preocupada com o que a gente vai fazer no dia seguinte.
né? Então, por mais que a gente pense, ok, não estou mais planejando nada da minha vida agora, porque a parte mais burocrática, o meu trabalho e tal, já terminei essa obrigação, agora é muito mais a minha vida, aproveitar a minha vida. Ainda assim, se a gente não tomar cuidado com algumas coisas, a gente pode cair nessa armadilha, né, de querer fazer tudo e não dar conta de fazer tudo. Quando a gente uma coisa que isso não foi o bullet journal que me ensinou, mas é uma questão neurológica, não sei se vocês sabem, mas toda vez que a gente anota algo, né, que a gente escreve de próprio punho, é como se o nosso cérebro registrasse aquilo com mais intensidade. E ele assume que, de fato, aquilo precisa ser feito em um determinado momento, né? Como se ele criasse uma régua de tempo ali, dissesse, ok, você registrou, agora eu vou começar a te lembrar que você tem essa atividade para fazer. E aí, quando eu comecei a estudar o Bullet Journal, isso ficou muito claro para mim também, porque quando você vai escrevendo o seu próprio planejamento, ainda que ele seja, e a ideia do Bullet é porque são pontos importantes, a gente não vai ficar escrevendo um livro, né? Lembra? É escrever o que faz sentido para você e que te faça lembrar o que você tem que fazer. E não que você tenha que escrever um diário e perder tempo escrevendo um diário. Então, é muito louco, porque reforça os dois conceitos. Você reduz a quantidade de informação e você exercita o teu cérebro para que ele guarde aquele dado e que ele te ajude a permanecer na meta. Então, quando a gente faz as listas de final de ano, é legal fazer lista, porque, de alguma forma, o seu cérebro ele vai registrar que aquilo precisa acontecer. Mas o mais legal ainda é você não só fazer a lista, mas você dar um prazo para aquilo acontecer. Agora, tem um outro conceito que eu não sei se é verdade, existem povos indígenas que falam isso, eu já vi o pessoal de neurolinguística também falar isso, de que a gente registra até o número 3, e a partir do 3, o nosso cérebro assume como se fossem muitos. Então, a gente vai 1, 2, 3 e muitos. Então, quando a gente faz uma lista que tem 10 itens, o nosso cérebro ele já parou de registrar. Porque, tipo assim, cara, é uma lista de muitos, eu não vou dar conta de fazer. Por outro lado, se a gente tentar reduzir essa nossa lista de tarefas para o próximo ano, objetivos para o próximo ano, até 3, é bem provável que a gente dê conta de realizar, porque a gente está focando a nossa energia, o nosso esforço, a nossa atenção para realizar coisas que são mensuráveis, que são palpáveis dentro do mecanismo cerebral, né? de como a nossa mente funciona. Será que é por isso que a gente conta até 3, 1, 2, 3 e já? É provável, é bem possível. Então, que você falou do 3, né? Uhum. É possível. Eu não tinha lembrado dessa brincadeira, mas faz sentido também, Anne. 1, 2, 3 e vai. Não sei isso, não. Por exemplo, lembra que no começo eu pedi para vocês fazerem a lista? Eu falei, tentem colocar 3 coisas, no máximo 4. Às vezes, a gente está fazendo uma lista de prioridade e a gente lista... É comum isso, as pessoas fazem uma lista com 10 itens. E aí eu volto para a pessoa e digo, tá bom, desses 10 itens, escolhe o principal que você quer resolver. Porque quem tem uma lista de 10 não resolve nada. Então, a gente precisa escolher qual daqueles 10 a gente quer atacar primeiro, qual daqueles 10 a gente vai descansar, Lu, se cuida. Eu vi que subiu uma janelinha aqui que ela não está aguentando de dor. Vai lá. Então, é um pouco isso. É um pouco isso da gente poder definir, de fato, o que é prioridade para a gente. E para nós, mulheres, a prioridade, muitas vezes, a gente precisa repensar, né? A gente chega em momentos da vida que nem sempre a prioridade é, de fato, a nossa prioridade. Né? A Ruby, olha, eu já íntima chamando a Rubiane de Ruby, mas a Ruby ela comentou, eu estou aqui e estou prestando atenção em outras coisas. E isso é uma coisa que a gente faz com muita naturalidade.
E não porque nós sejamos, de fato, multitask, como a gente gosta de dizer, mas é porque a nossa mente ela leva milésimos de segundos, a gente nem percebe, para ir de uma situação para outra, né? Para tirar o foco de um lugar e pôr em outro. Agora, o quanto no final do dia a gente investiu de esforço e energia para dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo? E a pergunta é, será que a gente precisa dar conta de tudo ao mesmo tempo? Diz, Paulinha. Não, eu tô falando, eu tô me imaginando aqui, né? Essa semana mesmo eu levantei normal, 7 horas da manhã, normal, mas já levantei fazendo bolo, já levantei lavando tudo ao mesmo tempo, assim. Fiz o bolo, botei no forno, aí fui pro tanque, lavei meus tênis, aí trouxe para a área, já peguei esse tapete da Laila, já botei para lavar, já varri aqui, já fiz as coisas da... E aí, quando o Alex chegou, que ele saiu umas 6h30, quando ele chegou, eu disse, ufa, agora eu vou sentar. É exaustivo, né? Apesar de que... Desculpa. Num certo sentido, são coisas da sua rotina. Você não estava necessariamente pensando em cada um desses detalhes, porque são coisas que você já faz, né, desde sempre dentro da sua casa. Mas, ainda assim, demanda energia. Exato. Além do físico. Não é só o cansaço físico. Porque tem uma atenção ali para que as coisas não saiam do lugar. Por mais que você não esteja pensando literalmente, porque você está no automático, mas ainda assim, você tem uma preocupação de colocar a quantidade certa de sabão, de olhar se você de verdade desligou o fogo antes de estender a roupa no varal, sabe? Coisas assim que são pequenas ações que muitas vezes a gente não percebe, mas que elas consomem a sua energia, elas consomem a sua atenção. Então, é muito louco isso, né? De a gente, quando a gente chega lá, volta lá naquele exercício do início, de o que eu estou fazendo hoje? Né? Então, a brincadeira com vocês agora é, quando vocês chegarem no final do dia, o que eu fiz hoje? Tudo que eu fiz hoje eu devia mesmo ter feito? Precisava que eu tivesse feito hoje? E aí a gente começa a mensurar melhor os nossos próximos dias, porque a gente começa a olhar o quanto de tempo nesse universo todo do nosso dia eu investi comigo mesma. O quanto eu fiz as coisas que eu desejava fazer. Não no sentido de sermos egoístas e tipo, nossa, eu preciso de tempo para mim. Não é nisso que eu estou falando, mas é um pouco aquela coisa de eu cheguei no final do dia bem e eu estou confortável, eu estou tranquila, ou eu estou exausta e eu nem sei por que eu estou exausta. O que é muito comum, né? Não é? É muito comum. Outra coisa importante nesse processo de planejamento e de ir avançando etapa a etapa. Vocês têm o hábito de celebrar as pequenas conquistas? Eu celebro. Nossa, bom, eu não vou falar que a minha... Olha o sorriso da Maria, tipo, pequenas conquistas. Ai, ai, ai. Amei a sua reação, Maria Aparecida, amei. Gente, é muito importante a gente prestar atenção nessas etapas que a gente vai vencendo a cada dia, porque isso também ajuda a recarregar a nossa energia, e não só isso, não só a satisfação pelo ter feito, mas é como se fosse um impulso para você continuar no seu plano. Então, às vezes, a gente precisa definir pequenas metas de comemoração. Então, é assim, a Alice já tem lá as 3 gavetas do scrap. Então, ela decidiu que, quando ela tivesse as 3 gavetas, ela ia comprar uma coleção de papel especial só para poder ir na viagem dela de motorhome. Então, essa era a celebração da Alice. De repente, a celebração da Paulinha eu consegui fechar todo o meu planejamento e as aulas que eu quero fazer para o próximo ano, e ela confirmou 5 das professoras que ela quer convidar.
E aí ela decidiu que quando ela tivesse 5 confirmações, ela ia celebrar tomando um café no lugar que ela gosta. Ou ela ia comprar um bombom para ela que ela gosta. Uau. Pode ser qualquer coisa. Ou ela ia ler um livro diferente, para quem gosta. Ou ela ia... A Maria ia sentar no sofá no fim do dia e escutar uma música que ela ama e que traz memórias incríveis, entende? Então, o celebrar, ele não precisa ser algo grande, ou não precisa ser que a gente gaste dinheiro com isso, mas é como se fosse uma recompensa para você do tipo, olha, deu certo, esse pedaço que eu planejei, deu certo, eu consegui avançar, né? E aí, essa celebração, ela vai te impulsionando e te empurrando para novas conquistas, para novas... eu gosto de dizer que são novas percepções de que você pode fazer mais do que aquilo que você estava planejando até agora. É merecedora, né? Merecedora. É muito bom isso mesmo. Lembrar que a gente pode reconhecer-se, né? No espaço das pequenas conquistas que nos tornam grandes, né? E foi a gente, né? O eu único realizou, né? Exatamente, Maria Aparecida, é muito legal. Deixa eu tentar compartilhar uma tela. Você consegue habilitar para mim, Paty? Aí. Deixa eu ver se eu consigo. Se não, não tem problema, eu vou falando. Ah, beleza. Deixa eu tentar. Deu certo? Na verdade, não. Na verdade, você precisa me dar autorização. Mas tudo bem. Na verdade, a ideia é a seguinte: eu não sei se todas vocês já viram aquela figura do iceberg, que é super comum aí em várias, na internet, nos livros, ou mesmo em filmes, né? A gente vê aquele pico e aquela montanha do iceberg acima, a parte que está acima da água. Não ainda. Mas tudo bem. A gente vê só aquele pedaço que está acima da água, né? Mas o iceberg, normalmente, ele é de 3 a 4 ou 5 vezes maior a parte que está sob a superfície da água, a parte que a gente não enxerga. E quando a gente está falando dos nossos planejamentos, das nossas conquistas pessoais, muitas vezes é isso que acontece. As pessoas à nossa volta, a gente corre o risco, às vezes, de ser criticada ou ser desestimulada quando a gente conta do nosso objetivo, quando a gente conta das metas intermediárias que a gente está traçando para alcançar o objetivo, quando a gente vai contando algumas das ações que a gente está realizando para alcançar o nosso objetivo. Alice, eu amei o seu exemplo do motorhome, tá? Não é perseguição, mas eu amei. Então, é tipo assim, eu fico imaginando, não sei se você passou por isso, eu tenho vivido isso. As pessoas falam assim, mas que legal, você é doida! É o que legal, mas na mesma frase vem, você é doida? Tipo, como assim? Você conta que você conseguiu uma gaveta, a pessoa, como assim você quer uma gavetinha? Tipo... Né? Assim, as pessoas elas só veem a parte de cima, né? E muitas vezes elas te criticam só por aquele pedacinho que elas estão vendo. E a gente não pode esquecer de todo aquele que é o alicerce, né? Aquilo tudo que está segurando aquele iceberg na parte de cima da água, né? Então, como é que foi chegar nesse objetivo? Quais foram os... Tem uma história até chegar nesse objetivo, que é o que todo mundo está vendo, né? Exatamente. Aí é uma história ali de 40 anos de casamento, filho criado, todas essas coisas aí, que agora chegou a hora da gente ter nosso tempo. Exatamente. Ó. E o exemplo continua sendo sensacional, gente, tá vendo? Porque são 40 anos de compromisso, 40 anos de mudança de planos porque surgiu uma emergência no meio do caminho, 40 anos de dúvidas, porque, quer dizer, tem um momento de certeza, mas com certeza houveram momentos de dúvida, tipo, a gente faz isso mesmo? Ninguém faz, a gente não tem nenhum amigo que fez, ou vamos buscar pessoas que fizeram para a gente virar amigo dessas pessoas. A dúvida. Descobrir um mundo paralelo, como eu digo, né, Ru? Descobrir um mundo paralelo, exatamente. Então,
é importante não só a gente ir caminhando e percebendo cada uma dessas etapas, mas o celebrar reforça essa história, reforça que o teu caminhar até ali, o planejamento até ali, independente do que as pessoas veem, valeu muito a pena. Não importa se as pessoas estão falando, nossa, você é louca, Alice. Nossa, Paulinha, como assim você vai viver de artesanato, de scrapbook? Você é louca, né? Em muitos momentos da nossa vida a gente escutou alguém nos questionando, ou nos colocando numa posição de loucura, sem nem se dar o trabalho de enxergar tudo aquilo que estava para baixo do nosso planejamento, para baixo daquilo que era o nosso objetivo principal. Então, valorizem o iceberg inteiro, meninas. A parte que as pessoas veem, mas principalmente a parte que as pessoas não veem. Celebrem cada uma das etapas. Não deixem de mapear as etapas, colocar isso na linha do tempo, identificar se vocês precisam de parceria para cumprir cada uma dessas etapas. E eu estarei aqui desejando assim, que vocês alcancem cada um dos objetivos. Menino, no planejamento, né? Isso foi muito legal que você falou para a Alice aí. No planejamento de uma estrutura de projeto, a gente que é de engenharia, faz uma tal de uma estrutura analítica de projeto, e quando a gente tem direito de mitigar, diminuir ou fazer uma pesquisa sobre os possíveis erros, tem um símbolo que a gente coloca, né? E se ele é igualzinho o símbolo do doce, um losango, o doce de leite. Então, a gente brincava, assim, nas equipes de projeto, quando as situações melhoravam, né? A gente estava próximo da meta, a gente fala, agora a gente tem direito ao doce de leite. E a gente teve direito, né, de perguntar. E aí, a gente pode mesmo conseguir essa meta? Não, a gente pode não, a gente vai. Poder a gente pode, porque a gente está aqui fazendo, né? Isso aí. Então, sempre tem direito, né? Vamos colocar os doces de leite nesse planejamento, porque são as pequenas conquistas, né? Na hora que você tem direito de perguntar, estou mitigando tudo, cerquei tudo que eu quero realizar, né? Não, é excelente isso, excelente aula. Muito bom, é isso mesmo, Maria Aparecida, gostei. Eu acho que você colocou mas você é louca, não sei o quê, é que o ser humano, em geral, tem a tendência de analisar as coisas pela própria ótica, né? Uhum. Você falou, ele não para pensar, né? Mas por que a pessoa quer fazer isso? Uhum. Você analisa sempre pelo seu ponto de vista. Isso é um erro enorme que a gente comete. Sim, né? sim. As análises, os julgamentos. Isso, né? às vezes, pode até ser o tal do embarreiramento, né? Você está precisando de que alguém fale assim, mas que legal, e a pessoa fala, você é louca? Exatamente. Você vai largar a sua vida, você vai largar o seu trabalho para poder cair na estrada. Você é doida. Será que vai dar certo? O povo fala assim, será que vai dar certo? Você tem coragem? E a coragem está todinha aqui, já no ponto. Exatamente. Fortaleza, né? Para realizar. Verdade. A Vivi pode falar também. E uma coisa assim que eu digo, não deixe para começar, principalmente assim, não, vou esperar até o ano novo. Comece hoje. Comece no máximo amanhã. Não fica deixando postergar, não. Não, que nem a palavra agora está na moda, não procrastine. É difícil? Mas todo dia é um novo recomeço. Exatamente. Então, a gente bola para frente. Já vou começar minha agenda hoje. Opa! Muito bom, muito bom. Quem mais? Eu falo, a Viviane e a Alice falando, né? A Alice, ela sabe que eu estou aqui torcendo. Já sou a primeira seguidora dela, dos posts dela. Já estou, assim, aguardando. Eu já quero ver os posts. Exatamente. Eu vou precisar das seguidoras, né, pessoal? Depois, na hora que eu tiver meu canalzinho lá, eu quero todo mundo me seguindo. Eu prometo que eu vou fazer coisa legal. Alice, com certeza. Vou mostrar muito Brasil legal para vocês, se Deus quiser. Que legal, que legal. Eu acho que isso tudo que a gente fez hoje, né, conversou hoje,
é muito importante porque, às vezes, essa negação que a gente, né, tem do não vou conseguir, não só do outro, mas da gente própria, né? A gente faz muito isso. Isso é muito difícil, mesmo sendo um objetivo, um sonho, tem isso. E falar, né? Segunda-feira eu começo, segunda-feira, né? Porque eu não vou estender para o ano novo, não, vou ficar na segunda-feira. É uma das coisas que eu coloquei aqui, que é a reeducação alimentar. Eu falo, e entro nas bobagens. É difícil, muito difícil, né? Porque tem um vício da comida também, né? Esses vícios que a gente tem nem sabe que é vício. Isso tudo atrapalha, né, esse processo. E o registro, eu adorei essa questão do registro, que é muito diferente do planner. Quer dizer, é parecido, mas eu acho diferente no sentido que a gente tem isso constantemente. Eu ainda não consegui falar, eu sou péssima em inglês, né, Alice? A Alice sabe. A Alice é professora de inglês. E eu acho que esse registro diário que o Scrap traz é muito importante para a gente estar fazendo esse tipo de planejamento. Eu acho que o objetivo dele e construir ele é mais eficaz. Então, já a partir de hoje, já pus aqui, pesquisar sobre isso, como é que eu vou fazer, como é que eu vou montar, porque eu preciso. Eu não paro e nisso eu me perco, me cobro muito, porque eu sou virginiana, então, dentro da minha organização, isso é muito difícil, lidar com isso. Então, eu amei, o encontro foi, assim, fantástico. Nossa, se você quiser, posso dar umas diquinhas de comida aí para você começar a fazer, você vai gostar, viu? Uma coisa legal da gente pensar também é o seguinte, eu já gostei muito de planner, hoje em dia eu gosto menos, mas não porque eles não funcionem, mas é porque quando a gente vai para o mercado, eles são muito padronizados. Então, você encontra o planner da artista, o planner do dentista, o planner de não sei o quê. E você olha aquilo, você fica engessado naquilo. Você fala, bom, tá, mas tudo bem, eu sou dentista, eu sou artista, eu sou não sei o quê, mas não é isso que eu quero no meu dia a dia. Então, eu acho que ele é legal no conceito de te trazer coisas para estruturar, mas eu acho que ele engessa, porque cada uma de nós quer planejar a vida de um jeito diferente. O lance da agenda é bacana, mas aí vocês só precisam tomar cuidado com a questão da gestão do tempo. A agenda em si, ela existe para marcar um compromisso, mas ela normalmente a gente esquece de lembrar, a gente esquece de registrar que aquele compromisso às vezes demanda um preparo. Então, por exemplo, eu vou encontrar as meninas aqui com a turma da Paulinha na quarta-feira à noite. Então, reservei minha agenda quarta-feira às 19 horas. Mas para estar aqui, será que eu tinha que fazer algo? Eu, Eni, precisava. Eu preparei algumas coisas para compartilhar com vocês. Então, parte de vocês, não. Agora, assim como eu fiz isso para hoje, com certeza vocês têm uma série de compromissos que estão ali na agenda do dia a dia que demanda uma ação prévia. E o ponto é, onde a gente marcou essa ação prévia? Se a gente não tem um planner, se a gente não lembrou de colocar outro compromisso na agenda para organizar a ação. Vou dar um exemplo, Neni, que aconteceu hoje comigo. Eu marquei dentista para hoje, tinha que tirar um raio-x. Esqueci completamente. Aí ligo para o dentista, não vou poder ir hoje porque eu esqueci do raio-x. É literal isso, né? É literal. Que bacana. Ai, meninas, amei compartilhar com vocês, amei aprender com vocês, com todas as coisas que vocês trouxeram. Eu sempre digo que a gente aprende junto, e eu acho isso muito legal. É uma troca, né? É uma troca. Eu coloquei aqui no chat meus 2 instas, o meu pessoal e o meu de encadernação. Então, se vocês quiserem
trocar figurinha, é só chamar por lá. Eu amo bater papo e tomar café. E me diz uma coisa, Eni, o teu, como eu digo, concurso? Não é concurso, né? Ainda está valendo? Não, acho que já encerrou. Encerrou? Já encerrou. Não, você ia falar para dar as dicas aí para as gurias também. Não, acho que já encerrou. Mas é que, meninas, se vocês seguirem lá, vocês vão ver a brincadeira que a Lu e que a Paulinha fizeram no começo, por causa disso, porque eu faço um monte de coisa. Então, hoje eu sou mentora também de carreira para mulheres. Então, eu trabalho numa empresa de consultoria, né, durante o dia, e eu tenho um grupo ali grande de mulheres que eu vou mentorando e tal. E a gente também trabalha com essa coisa da inclusão e diversidade. Então, tem algumas atividades que a gente faz ali, ou que a gente faz fora, primeiro olhando para o universo de mulheres, e depois tem alguns recortes, e aí entre eles a questão de mulheres negras dentro do ambiente corporativo, e como é que elas alcançam, ou por que elas não alcançam determinadas posições de liderança e tal. Então, enfim, a gente brinca que tem essa pele, assim, mas a idade já está também na fila de aposentar. E que é maravilhoso, não é falando isso como crítica, é maravilhoso. Eu acho que até por isso a gente consegue fazer outras coisas, né? Porque acho que a gente vai amadurecendo e a gente vai decidindo com mais clareza, né? O que a gente gosta de fazer e o que a gente realmente quer fazer. Então, acho que os últimos 10 anos da minha vida, eles foram caminhando nesse sentido. E aí tem scrap, veio encadernação, veio um monte de coisa junto, e conhecer vocês também faz parte disso, é muito legal estar aqui. Ai, muito bom. Nossa, eu fico assim muito feliz, né, por ter conseguido, depois de um tempo, né, que a gente conversa. Ainda bem que deu certo, mas eu te falei, né, que se não desse, tudo bem, a gente ia marcar um outro dia, mas deixar de fazer, a gente não ia deixar de fazer. A gente conta para as meninas o que você fez comigo? Meninas, ela me chamou eu não sei quantos meses atrás. Aí, você fez? Claro, minha. Aí, tudo bem que eu também esqueci de questionar, né? E aí ela só disse assim, vai ser no final do ano. A gente está chegando em novembro, gente, cadê a Paulinha? Não fala nada. Aí eu pergunto, escuta, quando que eu encontro? Ela, é tipo semana que vem, o que você quer? Oi? Semana que vem a outra mulher? Não, e aí ela me pede meu WhatsApp, e eu, ok, tudo bem, te passo meu WhatsApp, vamos conversar pelo WhatsApp. E quem disse que eu passei o WhatsApp para ela? E eu, na minha cabeça, eu tinha passado o WhatsApp, só que eu não passei o WhatsApp. Mas foi divertido. A Denise está com a mão levantada. Diga, Denise. Bora, Denise, falar. Estão me ouvindo? Sim. Olá. Boa noite. Me escutei só uma parte da conversa, mas já estou amando, porque parece que é tudo para mim. Ai, que bom! Todos os assuntos são para mim. Inclusive da aposentadoria, que eu me aposentei agora. Opa, bora agitar esse dia a dia aí com coisas gostosas, que agora sim a gente começa a viver. Bem assim, viu? Mas eu ainda estou na fase de que não dá tempo de nada. Tenho o dia todinho, mas não dá tempo de nada. Aí, quando você falou em planejamento, eu digo, ai, meu Deus, como eu faço isso? E, assim, eu fiz exatamente o que você falou aí, eu fiz parecido com o que você falou. Quando faltava 10 anos para me aposentar, eu fui escolhendo o que é que eu queria fazer. Né? E terminou no artesanato, que foi uma coisa que me acompanhou a vida inteira, mas era só um hobby. Né? E hoje eu quero tentar fazer de uma fonte de renda.
Ainda não sei como, porque não... eu não sei, tem hora que não dá tempo de chegar lá no artesanato. Então, as outras coisas vão tomando todo o tempo. Então, assim, por isso que eu disse que a palestra foi bem para mim. Inclusive, o que a colega falou da reeducação alimentar. Então, assim, até os comentários pareciam comigo. Olha, e, assim, maravilhoso. Ó, que grupo incrível que você tem, Paulinha. Muito bom. Essas gurias são top, hein? Essas gurias eu amo. Moram no meu São coração. as meninas super poderosas. Verdade, muito bom, muito bom. Beijos, amigos. Beijo. Bora tirar uma foto? Sim, já tirei 2 aqui enquanto vocês estavam fazendo careta. Porque eu sou dessa, né? Tem que fazer careta, senão não vale. Ai, meu Deus do céu! Vamos tirar uma foto com todas lindas, sorrindo. Peraí, pronto, achei. Aí sim, Vivi. Você tira que tá escondidinho ali no iPhone? Não consegue abrir? Não sei quem é. Eu, Paulinha. A Aide. A Aide conseguiu fugir do chefe? Do scrap ou do trabalho? Do chefe. Ah, do chefe, sim. Eu falei, vou sair. Só que eu cheguei tarde, o trânsito estava muito grande. Eu cheguei tarde. Mas mesmo assim, eu achei muito legal o que ela estava falando e também se encaixa muito comigo, né? Falta de organização, eu sou a primeira. Eu sou virginiana, mas eu não tenho nada de organizada, nada. Ao contrário. Sou uma bagunceira. Gostei muito de ouvir. Oi, Anne. No seu trabalho, você é bem organizada. Anne, o teu cortou, o teu não deu para escutar. O meu? É. Da Anne. Eu falei para a Aide ver qual é o ascendente dela, porque eu sou de peixes, mas meu ascendente é virginiana. Acho que meu toque vem de virgem, porque o peixe... É verdade. É verdade. Bora, sorriso aí, já passaram perfume? Anne, mas meu marido é peixes e é hiper organizado. Eu que sou a bagunceira. Então, vai ver que é isso. A dona Lourdes, virgem também. Deve ser. Sorriso, Vivi. Isso. Ai, gente, que momento gostoso, né? É um momento para... Acho que se encaixou em todo mundo, né? Acho que todo mundo... Exato. Acho que serviu o chapéu, como dizem, né? Serviu. Só um recadinho aqui, meio que particular. Rubiane, te mandei uma mensagem, né? Olha lá o teu WhatsApp, mulher. É um puxão de orelha. É outra coisa difícil. É eu com comunicação. Ai, gente, mas olha, muito obrigada mesmo. Esse foi o nosso último crop deste ano, né, 2022. Estamos encerrando aí com chave de ouro, né, com a Eli, super dedicada. Fez um planejamento rapidinho, porque peguei ela no susto. É que eu tenho como base, assim, ó, quando eu combino as coisas, eu combino. Para mim tá combinado, né? Então, assim, se eu falei, tá combinado. A única coisa que a gente não tinha acertado, né, era o dia. E ainda bem que deu certo, né? Ainda bem que deu super certo. Claro, foi um susto, mas deu certo. Então, assim, te agradeço de coração mesmo. Gurias, a gente vai se falando. A Anne agora vai falar um pouquinho também, né? Porque eu acabo falando pelos cotovelos. Mas por enquanto está indo bem. Não, eu passo minhas palavras às suas, porque realmente veio para fechar com chave de ouro.
Bastante coisa, né? Porque a gente vai... É super importante, quer dizer, essa coisa dos passos e tal, muitas vezes a gente atropela as coisas, né? Eu acho que isso que você falou, por exemplo, de tempo que cada atividade leva, é um ponto importantíssimo. Porque senão você vai, como você disse, né? Você passa de um dia para o outro, você vai acumulando as coisas e isso vai se transformando em uma frustração enorme, porque você nunca vai conseguir recuperar se você sempre pega o bolo todo e passa para o próximo dia, né? É que nem você vai arrumar as coisas na sua casa. Se você quiser arrumar a casa inteira num dia, você não vai conseguir, você tem que ir por partes, né? Eu acho que funciona da mesma forma. Mas agradeço demais, Eni, pela sua presença aqui, as meninas, né? Nossas fiéis seguidores que estão sempre com a gente. Foi um ano ótimo, eu acho, pelo menos para mim foi. Espero que tenha sido para você. E em janeiro estamos de volta com o nosso planejamento. Muito bom. Meninas, eu que agradeço o privilégio, a honra de estar aqui. Foi muito legal estar com vocês. Muito bom conhecer outras mulheres incríveis. Eu amo isso. A gente deu algumas pinceladas de planejamento. A gente podia ficar uma tarde inteira falando, mas eu fico muito feliz de saber que foi útil, né? Esse era o objetivo. E como eu falei antes, estou à disposição. Quem quiser bater papo é só chamar e a gente tá junto. Também pode chamar para a gente fazer scrap junto, que está valendo. Opa, então dorme aí, que nem menino fala, dorme aí. Não é? Não, mas pode deixar. Pode deixar. Nos aguarde para o ano que vem. Isso aí foi uma intimação. Tu já está intimada, hein, Vivi? Estou suspeitando, Vivi. Eu estou suspeitando. Então, sucesso aí nessa sua aventura. Eu acho que vai ser top. Não esquece de passar para a gente como que a gente acompanha você, que é uma delícia ver essas coisas. E vai dar certo, sim. Fé que vai dar certo. E já deu. Só a força de vontade já está pronta, já. Tudo pronto. O motorhome ele veio depois do scrap. O scrap veio da pandemia. E o motorhome veio em janeiro desse ano. Aí a gente começou a ver aquelas coisas interessantes, que nós gostamos muito de viajar, mas tivemos que nos dedicar aos nossos filhos, né? Eu tenho 2 filhos e meu segundo filho está formando agora, essa semana. E aí, eu aposentando, eu já sou aposentada pelo Estado de Minas e eu tenho a escola lá, né? Querendo acabar com isso, querendo já voltar para mim, né? Em vez para meus filhos, que a gente dedicou esse tempo todo. Meus filhos, eles têm 4 anos de diferença. Então, quando minha filha formou em engenharia, meu filho estava entrando na fisioterapia. E aí foram esses 10 anos aí nessa peleja com eles, né? E aí, assim, eu e meu marido sempre gostamos muito de viajar e a gente falou, vamos voltar. Apareceu do nada, igual apareceu o scrap na minha vida, do nada apareceu um cara de motorhome e tal. E aí nós tivemos um casamento em Itu, nós somos de Minas. Arranjamos um casamento em Itu, eu falei, Paulo, está na hora da gente aproveitar. E vamos fazer essa viagem de motorhome, que a gente testa e se a gente gostar, a gente vende o que tiver e compra a nossa van. E a Paulinha e a Anne, acho que elas mais ou menos acompanharam. Rumo demais, porque a gente é muito amiga de outros grupos, né? E aí foi assim, vendendo nosso carro e vendendo um gado que a gente tinha, que a gente tem fazenda aqui, juntamos e vamos lá, compramos a van. Quando nós chegamos na oficina do rapaz, falou, pronto, nós estamos aqui com a van. Agora nós vamos voltar. E tem 3 meses que meu marido está lá. Peraí. Deixa eu fechar aqui. Que deu um compartilhamento aí sem querer. É mesmo. Vive, mas enfim, gente, aí eu estou agora nesse... Eu falo que são 2 mundos paralelos. Tem um mundo real e tem esses 2 mundos paralelos para mim, que são minha curtição, que é o artesanato e a viagem. Eu estou nesse estado de graça, estou adorando. Se planejar, então, nem se fala, né? Não é?
Hoje mesmo eu estou lá na escola fazendo guia de transferência de aluno, guia de transferência, porque a minha escola vai acabar. Aí, dia 22, eu acho que eu saio daqui. É muita papelada, né? Nossa, muita. Mas é gostoso. certo. Né? É gostoso porque tu sabe que tem um objetivo, tem um foco, né? Então, agora é só pegar esse planejamento aí da Eni. Foi meio surpresa como que foi o desfecho, mas a gente já sabia que em algum momento, quando nossos filhos não precisassem mais da gente, a gente ia voltar a ter nossa vida, nossas coisas que a gente gostava e tal. Aí deu certo, encaixou assim, tá bom demais. Muito bom. Aí eu vou levar vocês comigo. Com certeza. Com certeza vamos estar juntos. Vamos. Se parar um motorhome aí na porta da casa de vocês, pode saber que fui eu. Eu falo isso direto com as meninas. Se parar um motorhome, pode ir lá que sou eu. Oferece um banho, viu, gente? Porque a água pouca no motorhome. Olha, eu sou de BH, tá mais perto. Se passar por aqui, dá até para estacionar na minha rua, porque é uma rua sem saída. Então, tranquilo. Olha, já está começando a ficar com esse negócio. Então, pronto, a gente você já garantiu o banho e o almoço e o lanche da tarde, ó. Duas meninas tá aqui. E o banho tem que demorar, viu? Porque ela vai a comida também ela tem que ser especial, né? A gente não tem não é arroz, feijão, verdura, não é isso. Então, a alimentação também ela é um pouco diferenciada. Por isso que eu escrevi aí, Viviane, eu também me interesso pelas dicas. Você está dentro do grupo Scrap Segunda? Estou. Aí a Viviane Maia lá, você entra em contato comigo, que aí eu te passo umas diquinhas. Tá vendo? É isso, pessoal, vamos, né? E, Eni, muito obrigada, viu? Nossa, sua aula foi maravilhosa. Eu estou vendo uma mensagem aqui, só que eu não consegui identificar quem mandou, perguntando se eu quero ajuda. É Viviane. Eu. É da alimentação, Rubi. É porque eu não consegui ver o nome de quem que era, tá muito clarinho o computador, chega esse horário, eu custo enxergar. Ai, gurias, então eu acho que é isso, né? E a gente vai se falando, quem é do clube, né? Tem atividade lá no clube, semana que vem tem mais atividade. No hashtag Scrap na segunda, as lives continuam. Semana que vem acho que é com a Anne, depois com a Adriane. E a gente vai sempre postando algumas coisas. Eu vou tirar uns diazinhos aí, mas vocês sabem, né, que a pessoa aqui não desliga. A pessoa aqui não desliga, então eu vou estar sempre também aí nas mídias aí conversando com vocês, tá bom? Mas daí em janeiro é trabalho, já pronta com o planejamento já tudo organizado. Eni, quer falar mais alguma coisa? Não. Eu tenho uma suposição, Vitor. Eu tenho uma suposição. Oi? Você não marcou spawn point aqui nessa ilha. Eu não estou entendendo quem está falando. Eu acho que era o Lindinho que estava falando no fundo, porque agora eu botei o... Tirei aqui o som e ficou quietinho, acho que era ele. Então tá, gente, é isso então? Uma boa noite a todos. Até a próxima, boas festas. É verdade, boas festas, gente. Boas festas para todo mundo. Beijos, beijos, beijos. Tchau. Beijo com Deus. Obrigada, gente.